igreja. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. A leitura de hoje se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 32 ao 44. Vamos à leitura. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque, nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Palavra do Senhor, podem ficar à vontade. Bom dia. Antes de nós passarmos a falar sobre especificamente esse texto que o Mateus leu, muito obrigado pela leitura, muito boa, Mateus. E eu gosto muito quando os irmãos nos procuram para saber quais são as leituras, não é? E o Mateus sempre faz isso. Ele ligou durante a semana, eu passei para ele o texto e foi joia. Leitura muito bem feita. Vocês entenderam bem a leitura que ele fez? Entenderam? Então já posso ir embora. Muito bom. Isadora, faça favor, vem aqui. Eu não tinha falado nada com ela. O nosso irmão Tiago já fez uma oração para ela, mas hoje é aniversário da Isadora. Peguei ela de surpresa. Não tinha falado absolutamente nada com ela. Essa é a minha princesa, viu, Mateus? Cadê o Mateus? Olha lá ele lá. Essa é a minha princesa. Chamada Isadora. E que nós temos, eu tenho certeza, eu e Silvana temos muito orgulho. O João também, apesar... Não tem não, João? Apesar da gente ver os dois se atracando o tempo todo, né? Tá vendo como é que ela tá maior do que eu? Ela que teve que me abraçar aqui. Mas eu queria fazer também uma oração, agradecendo a Deus pela vida dessa pessoa que é a minha filha.
minha filha biológica. E eu tenho o prazer de tê-la como minha irmã em Cristo. E eu falei comigo mesmo que eu não ia chorar. Mas é difícil. E eu queria que a igreja pudesse ficar de pé novamente, porque nós vamos orar tanto para Isadora, que ela está aqui presente conosco, mas nós vamos também orar pelo senhor Antônio Melo, que é nosso irmão em Cristo, e ele está fazendo 94 anos de idade. Glória a Deus por isso. É um irmão amado, é um irmão que é um grande exemplo para nós também. Vamos orar. Ó Pai amado, muito obrigado, Pai, por o Senhor ter nos conduzido essa manhã até essa casa de oração, para que nós pudéssemos aqui, ó Pai, testemunhar que essa é uma igreja de oração realmente, ó Pai. Porque nós vimos aqui o Ed Carlos falando que essa igreja orou, e ele está aqui de pé, ó Pai, dando testemunho. Nós oramos também, ó Pai, pela gravidez da Ariela, e ela está aqui conosco, ó Pai, junto com seus pais e seus avós, ó Pai. E nós temos a certeza que isso foi um ato que o Senhor operou na vida dessas pessoas, ó Pai. Obrigado também, ó Pai, pelo privilégio que eu tenho de ter a Isadora como a minha filha biológica e a minha irmã em Cristo, ó Pai. Por eu estar aprendendo dia a dia com ela, ó Pai, uma pessoa que tem crescido em estatura, em sabedoria e em graça também, ó Pai. E que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida por muitos e muitos anos, para que ela possa ser essa pessoa tão querida, tão amada por todos nós aqui, ó Pai. Em Cristo Jesus, nós pedimos também que o Senhor possa nos iluminar agora, ó Pai, para que nós possamos entender a sua santa palavra, Senhor, porque somente através do Espírito Santo nós temos a capacidade de entender quais são a sua intenção para cada palavra lida nesse livro maravilhoso que é a sua Bíblia, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Podem se sentar. Laura, dá um primeiro, tem que ser a setinha para baixo. Isso, muito bom. Muito obrigado. Nós vamos falar sobre esse texto que o Mateus leu para a gente, no Evangelho de Mateus. E teve um engraçadinho lá atrás, falou, o Mateus vai ler o Mateus. Teve um engraçadinho lá atrás. E esse é um dos capítulos mais conhecidos do Evangelho, onde Jesus faz um discurso que é conhecido como o sermão profético ou o discurso do Monte das Oliveiras. Neste capítulo, Jesus fala sobre sinais do fim dos tempos, a destruição do templo de Jerusalém e a sua segunda vinda. Não está passando. Obrigado. O contexto de Mateus 24, ele adverte os discípulos a respeito de tempos de grande tribulação e os exorta. Ele adverte os discípulos a respeito de um tempo de grande tribulação e os exorta à vigilância, pois ninguém sabe o dia ou a hora da sua vinda.
o versículo 36, que o Mateus leu para a gente, ele fala assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem o próprio Jesus. Ele não sabe quando ele vai voltar. Nem o próprio Jesus sabe quando ele vai voltar. Versículo 36, o finalzinho fala: senão o Pai. Somente Deus sabe quando vai acontecer a segunda vinda de Jesus. Somente Deus sabe isso. No versículo 41, Jesus usa uma imagem cotidiana de duas mulheres moendo trigo. O texto não fala especificamente que é trigo que elas estão moendo, mas era algo cotidiano, era algo corriqueiro, era algo que as mulheres faziam muito, não é? Elas moíam trigo como um exemplo de sua advertência sobre estarem preparados, porque o momento da sua vinda, alguns serão levados e outros serão deixados. O significado cultural do moinho. Na época de Jesus, moer trigo era uma tarefa doméstica comum, realizada principalmente por mulheres. O trigo era moído em moinhos manuais, que consistiam em duas pedras circulares. A pedra superior, ela girava sobre a inferior, triturando o grão, até que se transformava em farinha. Essa tarefa era cansativa e rotineira, realizada diariamente para o preparo de alimentos básicos como o pão. Quem aqui tem tarefas cansativas e rotineiras? Pode levantar a mão. Alguém tem aqui tarefas cansativas e rotineiras? Eu também tenho tarefas cansativas e rotineiras. Aqui está a pedra, o moinho, que era uma pedra superior, outra inferior, e aqui era colocado o trigo ou o milho, e aí a pessoa fazia esse movimento. Ficava pegando a pedra superior e fazia esse movimento circular o tempo todo, até que se triturasse o trigo ou o milho e fizesse a farinha. É legal, não é? É cansativo. A imagem de duas mulheres no moinho nos remete a um trabalho diário e à vida comum. Jesus usa essa ilustração para nos ensinar algo muito profundo. O Ronaldo estava falando aqui de manhã que às vezes a gente quer algo supimpa, algo muito grande. Às vezes a gente quer fazer algo assim, eu vou usar uma palavra que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ela, extraordinário. Mas Jesus aqui, ele está usando algo simples. E nós vamos ver que apesar da simplicidade, existe algo profundo que nós precisamos entender. E se nós pudermos sair hoje aqui entendendo essa passagem, vai ser muito bom para as nossas vidas. A sua segunda vinda ocorrerá enquanto as pessoas estiverem vivendo suas rotinas normais, como trabalhar, comer, realizar tarefas do dia a dia. Na leitura que o Mateus fez, lá no versículo 35, deixa eu ver. Não, perdão. Versículo 37. Fala assim: pois assim como foi nos dias de Noé. Está vendo lá em Noé? Vocês sabem que o mundo foi destruído uma vez. E foi por água, foi por causa do dilúvio. Na época de Noé, olha o que acontecia, versículo 37.
também será, na época também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Eles estavam tendo uma vida rotineira, uma vida normal. Casavam-se, trabalhavam, eles faziam tudo de forma rotineira. Até aquele momento em que choveu. E Noé entrou para dentro da arca, a sua família e os animais. E vocês conhecem muito bem a história. E todos morreram que não estavam na arca. Todos morreram. Então, esse é o significado cultural do moinho. Uma será levada e a outra deixada. Interessante isso. Essa frase destaca o caráter inesperado da vinda de Cristo e a separação que ocorrerá entre os salvos e os não salvos. A mesma atividade, o mesmo cenário, mas com destinos diferentes. Você pode estar junto de várias outras pessoas. Naquele dia, os salvos irão ser levados e os não salvos vão ficar por aqui. Não vão ser assunto aos céus. Quem será levado? Essa expressão pode ser interpretada como referência àqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 16 e 17, eu coloquei aqui só o 17, mas o 16 e o 17 fala assim que quando ouvir a voz dos arcanjos e ressoada a trombeta e ouvir a voz de Deus, talvez eu possa estar trocando um com o outro. Os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Primeiro os mortos em Cristo. Aqueles irmãos que já nos antecederam, que já foram e que estão lá no seio de Abraão, eles vão ressurgir. Depois, o versículo 17 fala, depois nós, os vivos, aqueles que ficarmos, esses serão assunto aos céus. Mas vai acontecer que muitas pessoas vão estar numa obra, construindo um prédio, e alguns vão ser assunto aos céus e outros vão ser deixados. Uns vão ser levados e outros vão ser deixados. Os levados seriam aqueles que estavam espiritualmente prontos para encontrar Jesus. E eu espero que sejam nós. Espero que sejamos nós os levados. Quem será deixado? A deixada seria a pessoa que não estava preparada espiritualmente. Alguém que, apesar de estarem envolvidas nas rotinas diárias da vida, podia estar ali moendo o trigo, podia estar fazendo uma parede, podia estar dirigindo um caminhão, podia estar fazendo o que você faz rotineiramente, corriqueiramente na sua vida, mas alguém vai e outro não vai. Porque ele não estava preparado espiritualmente. A ênfase aqui não está no trabalho em si, mas na vigilância espiritual durante a vida cotidiana. A necessidade de vigilância. Essa ilustração reforça o ensino central de Mateus 24 sobre a vigilância. Jesus, várias vezes, repete que a sua segunda vinda será repentina e imprevisível, como o ladrão
que chega à noite. Acorda, irmão! Você que estava dormindo de noite, entrou um ladrão na sua casa sem você saber. Isso aconteceu outro dia lá no condomínio onde nós moramos. Eu acordei com o portão disparado. E aquilo ficou me incomodando. Ninguém foi lá fechar o portão. E quando eu cheguei na janela, eu vi que tinha um molho de chave lá na fechadura da... Eu falei, opa, tem um trem errado aqui. Olhei e não vi ninguém. Só eu que parece ter incomodado com aquele alarme que fica lá no portão, o tempo todo. E quando eu desci, peguei a chave, fechei o portão, no outro dia, um morador veio falar, olha, alguém entrou lá na minha casa e ele não acordou. Ele continuou dormindo. Eu mostrei para ele um molho de chave e falei assim, isso aqui pertence a você? Ele falou, é minha. O cara pegou as chaves dentro da casa dele, abriu o portão, saiu, e ele, não sei por que cargas d'água, não conseguiu fechar o portão direito, aí ele começou a disparar. Mas Jesus está falando que assim como o ladrão vem na sua casa, sem que você perceba, nós precisamos estar vigilantes, porque é assim que vai ser a segunda via de Jesus. A segunda vez que ele voltar. Assim como as duas mulheres no moinho estavam ocupadas em uma tarefa rotineira, muitas pessoas estarão ocupadas com suas próprias vidas, quando Cristo retornar. Vão estar casando, dando em casamento, vão estar num clube, vão estar jogando lá nas bets, né, que hoje é muito comum, essa tal de bet, você pega um celular e jogar lá e tudo mais, o tigrinho, sei lá, vão estar fazendo um monte de coisas, e Jesus vai voltar. O chamado de Jesus é claro, precisamos estar espiritualmente alertas, prontos a qualquer momento para encontrar com Ele. Versículo 42, a palavra de Deus fala, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Versículo 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em outras passagens, como em Mateus 25, vocês lembram lá a questão das virgens? 5 nécias e 5 prudentes. Quem falou? Patrícia. Obrigado, Patrícia. As 5 nécias e as 5 prudentes. As prudentes, elas levaram a lâmpada delas e elas levaram mais azeite. Porque se caso acabasse o azeite lá nas lâmpadas, elas tinham azeite para que pudesse colocar. As nécias, não. E o que aconteceu? Começou a acabar o fogo nas lâmpadas das nécias. E aí o que elas fizeram? Elas pediram para as prudentes. E ela falou, não, vai comprar. Vou te dar azeite nenhum não, porque senão eu fico sem e você também vai ficar sem. O que foi que elas fizeram? Elas saíram para comprar mais azeite. E quando elas voltaram, o noivo tinha chegado e tinha fechado a porta. E elas bateram a porta e falaram, Senhor, Senhor, abre a porta também para nós. E o que foi que Jesus falou? Infelizmente eu não conheço vocês. Foi isso que Jesus falou. A questão não é apenas saber que Jesus voltará, mas estar preparados, vivendo de maneira que quando Ele vier, sejamos achados fiéis e prontos. Irmão, a forma com que você fala lá fora, se Jesus voltar agora, você vai ser levado ou deixado?
a forma com que você veste lá fora. Quando Jesus voltar, você vai ser levado ou vai ser deixado? Gostaria de colocar algumas aplicações práticas. A lição do moinho de moer trigo nos ensina algumas verdades espirituais profundas e práticas. Apesar da simplicidade do texto, do contexto, mas vejam só, a vida cotidiana importa. Muitas vezes nós achamos que o que é importante para nós, se Jesus voltar, nós temos que estar reunidos aqui, devemos estar como corpo de Cristo, mas a vida cotidiana importa. Jesus não menciona eventos extraordinários ou grandes realizações ao falar da sua vinda, mas sim uma atividade comum e diária. E isso nos lembra que nossa vida espiritual não se manifesta apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas atitudes e na maneira como vivemos nossa rotina. Muito obrigado. Estava precisando mesmo, Davi. Opa, cadê? Vou ter que tomar. Obrigado, viu, Davi? A nossa vida espiritual não se manifesta apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas atitudes e na maneira como vivemos a nossa rotina. A vida cristã é muitas vezes vivida nas coisas simples do dia a dia. Já falei isso, tive a oportunidade em outros momentos de falar isso com vocês, irmãos, e estou repetindo agora. O cristianismo, a Cíntia falou isso de manhã durante a escola dominical, ou nosso instituto de transformação de vidas, que as coisas simples são importantes. E quando nós estamos lá fora, é que nós temos que demonstrar o nosso cristianismo. Aquilo que os nossos professores nos ensinam aqui, aquilo que nós escutamos dos pregadores aqui, elas têm que estar no nosso coração e têm que fazer parte da nossa vida diária, cotidiana, do nosso dia a dia. Ou será que eu só visto uma roupa de ver Deus aos domingos de manhã e venho para cá, para essa casa de oração? Se você está fazendo isso, muda, irmão. Muda. Outra aplicação prática, a salvação é individual. As duas mulheres estavam fazendo o mesmo trabalho, mas uma foi levada e a outra deixada. Isso nos ensina que a salvação é pessoal e cada um deve estar espiritualmente preparado. Não podemos nos apoiar na espiritualidade dos outros, mesmo que estejamos envolvidos em atividades semelhantes. A pergunta é: estamos prontos para o retorno de Cristo? Nós vimos aqui a felicidade do Ed Carlos, e quando ele falou assim, eu achei muito engraçado. Deus me deu mais alguns dias para a gente conviver aqui, né, Ed Carlos, para a gente continuar aqui. Deus nos deu mais alguns dias. Ele viu que a oração do justo é poderosa. Ele sentiu na sua vida. Oração, irmãos. Essa igreja, no Alípio de Melo, é conhecida pelo seu amor, mas é também conhecida porque aqui tem justos que oram o tempo todo. Você percebeu quantas orações nós fizemos aqui hoje pela manhã? Quantas orações? Estamos prontos para o retorno de Cristo? A salvação é individual. O seu pai
quando ele estiver levando aos céus, ele não vai conseguir pegar na sua mão e te puxar também. Nem o seu filho fazer isso com você, pai ou mãe. A salvação é individual. Deus transforma o ordinário em extraordinário. Moer trigo era uma atividade comum deste mundo, mas Jesus a usa para falar de um evento cósmico e espiritual. As coisas vão acontecer de forma magnífica. Todos vão ver a volta de Jesus. É cósmico e é espiritual. Isso mostra, E isso mostra que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, inclusive as atividades mais simples. Ele deseja que sirvamos e estejamos vigilantes em todos os aspectos da nossa vida, desde as tarefas mais corriqueiras até os momentos de adoração e serviço. Oh, glória, se Jesus voltasse e a igreja estivesse reunida em adoração, em louvor, e todos estivessem com o espiritual lá em cima. Mas e se Jesus voltar quando nós estivermos no nosso trabalho? Vamos estar preparados? Nós vamos transformar o nosso ordinário, a nossa vida normal, o nosso dia a dia, a nossa vida corriqueira em algo extraordinário. O tempo é incerto, a preparação é urgente. A qualquer momento, Jesus pode retornar. Fica preparado. Jesus pode retornar agora. Você acredita nisso, irmão? A qualquer momento, Jesus pode retornar. E isso significa que não há tempo para procrastinar em nossa caminhada espiritual. Procrastinar é uma palavra que as empresas gostam muito de utilizar. E você sabe o que significa? Você tem algo muito importante para fazer, mas você fica empurrando com a barriga. Você não faz agora. Eu não vou fazer agora não, deixa para amanhã. Eu preciso acabar com a mentira na minha vida, porque eu sou um mentiroso, eu continuo falando mentira, mas eu vou deixar para amanhã. Jesus não vai voltar hoje. Somos tão jovens. Jesus vai voltar hoje? Nós temos uma vida inteira pela frente. Jesus não vai voltar hoje. Nós temos tantas coisas que nós queremos fazer na nossa vida ainda. Ele não vai voltar hoje. Quem sabe disso? Você sabe? Somente Deus sabe. Nem Jesus sabe. Nem os anjos sabem. Muito menos você. O que você tem que fazer é parar de ficar empurrando com a barriga e resolver a questão agora, nesse momento. Não pode perder tempo. Devemos buscar, estar sempre prontos, não apenas quando percebemos sinais evidentes, mas constantemente, como uma atitude contínua de fé e devoção. Essa deve ser a nossa vida, uma atitude contínua de fé e devoção, o tempo todo. Na escola, devemos estar preparados para a volta de Jesus. Devemos fazer da nossa escola um lugar extraordinário. Como a Cíntia falou, na faculdade, deve ser um lugar extraordinário para nós, que devemos estar preparados, porque senão nós vamos ser deixados. Você quer ser levado ou quer ser deixado? Perguntas para reflexão e para a nossa aplicação. Você tem vivido sua vida com a expectativa de que Jesus pode voltar a qualquer momento? Vou pagar imposto para esse governo, não. Esse governo é uma porcaria. Esse governo não presta. O governo é tudo ladrão.
Você sabe, irmão, que você precisa respeitar as autoridades? Sejam elas quais forem. Um vereador, um deputado, estadual, federal, um senador, um prefeito, um presidente. Ah, mas eu não pago meu imposto não, porque vai tudo na mão desses ladrão. Opa! Quem que você está chamando de ladrão? Jesus. Quando ele estava, o Kleber falou muito bem, que foi uma morte dolorosa, triste, cruel. Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos toda vez perguntava para ele, olha, mas você fez isso mesmo? Esse povo todo aí, que é o seu povo, está falando que você fez isso, fez aquilo outro. E o que Jesus falou? Isso mesmo que vocês fizeram, ficou calado. Jesus não falou nada. Fala alguma coisa, Jesus. João 19, versículo 10, Pilatos o advertiu. Olha, Pilatos advertindo Jesus. Versículo 10. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E ele tinha. E Jesus sabia. Versículo 11. Nenhuma autoridade teria sobre mim. Vamos parar por aqui porque depois fica melhor. Mas ele sabia que ele tinha autoridade sim sobre Jesus. E ele sabia que ele podia muito bem livrá-lo da crucificação ou mandá-lo para a cruz, como aconteceu. Era a autoridade que Pilatos tinha. E Jesus sabia disso. Saiba você, irmão, o finalzinho do versículo, depois dessa frase, Jesus fala assim, nenhuma autoridade teria sobre mim, se não te fosse dada. Toda autoridade é constituída por Deus. E nós temos que respeitá-la. Assim como Jesus respeitou Pilatos, que estava mandando ele para a cruz, para uma morte dolorosa, cruel, injusta. Jesus foi morto injustamente. Você concorda comigo, irmão? Por que Jesus tinha que morrer daquela forma? Quem tinha autoridade para libertá-lo chamava-se Pilatos. E Jesus sabia disso. Então por que você não vai pagar seu imposto? Ah, são ladrão. Respeita. Nós temos que respeitá-los. Uma segunda questão. Como você pode manter a vigilância espiritual em meio à sua rotina diária? Olha, João, a sua mensagem é muito boa, suas palavras são muito legais, mas quando eu saio daqui, chega na segunda-feira, eu só penso nos boletos. Eu só penso no que tem que pagar. Eu só penso que eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não penso em mais nada, é a rotina. E sabe o que a rotina faz? Ela faz assim, ó, pá, ela nos abraça. E aí você esquece tudo que o Jaime falou, tudo que o Ronaldo falou, tudo que o Leonan falou, tudo que o Carlos falou, tudo que todos os homens dessa congregação falam para a gente acaba esquecendo, e eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que faturar, eu tenho que ser melhor do que todos, e você cai na rotina. E se Jesus voltar, você será levado ou será deixado? Se Jesus voltasse hoje, você estaria espiritualmente preparado para encontrá-lo? De que maneira você pode tornar as suas atividades cotidianas numa oportunidade de adoração e preparo espiritual? Porque nós temos sim condição de fazermos do ordinário o extraordinário. Talvez não seja eu que vá falar isso com você, irmão. Talvez você precise entender e precise saber disso. Para a gente concluir,
A breve menção de duas mulheres moendo trigo pode parecer simples à primeira vista, mas ao observarmos o contexto e o significado espiritual dessa mensagem, entendemos que Jesus nos chama à vigilância e à preparação constante. Ele deseja que estejamos prontos para a sua segunda vinda, não apenas nos momentos de grande espiritualidade, mas também em meio à nossa rotina comum. O verdadeiro discípulo é aquele que vive cada momento da vida com o coração voltado para Deus, aguardando fielmente o retorno do Mestre. Eu posso estar onde eu estiver, João, mas eu vou buscar estar preparado para a segunda volta de Jesus. Gostaria de deixar um desafio também para vocês. Quando nós refletimos sobre essa passagem, somos desafiados a não deixar que a correria do dia a dia nos distraia da nossa preparação espiritual. Não distraia, irmãos. Não distraia. Porque nós podemos ser deixados. Nós temos que estar o tempo todo focados, o tempo todo atentos, o tempo todo preparado, fazer do nosso dia um momento extraordinário para a volta de Jesus. Assim como as mulheres no moinho, nossa vida pode parecer ordinária. Não sei se alguém aqui já falou isso, mas eu tenho uma vida, vou falar com o senhor, viu, João? Ordinária. Presta não. Oh, vida amarga essa minha. Difícil. Difícil demais. Oh, vida ordinária minha. Mas Deus chama a viver o extraordinário. Amém? De estar prontos para um encontro com Ele. Que estejamos sempre preparados e vigilantes em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Que Deus possa nos abençoar e nos permitir que cada vez mais nos preparemos para o retorno de Jesus. Nós podemos encerrar ou você vai querer cantar o cântico? Vai querer cantar. Você pode ficar de pé para que a gente possa cantar um último cântico?